Você vai ouvir agora uma mensagem de poder na voz do reverendo Sandro Begnami. Ouça e seja ricamente edificado. Som. A graça e a paz seja com todos vocês nessa noite. Amém, meus amados? Glória seja dada a Deus. Vamos ficar todos de pé, por favor, para fazermos menção da poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você, por gentileza, virasse para aquele que está à sua direita, à sua esquerda e fala assim: é muito bom estar com você aqui nesta noite, que Deus te abençoe. Amém? Dá a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã e diga: é muito bom estar com você neste culto dos jovens. Cumprimente o seu irmão agora. Você pode dar um abraço nele, amém? Um abraço nela. Nós temos este momento de coinonia, de amizade, de companheirismo, de amor. É muito bom você estar aqui comigo na casa do Senhor, meu filho, amém? Aleluia! Glórias ao nome maravilhoso do Senhor Jesus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Se Deus é bom, você vai abraçar o seu irmão nesta hora. Se Deus é bom, você vai cumprimentá-lo com muito amor, com muito carinho, aleluia, porque nós estamos na presença de Jesus e com nossos queridos e amados irmãos, aleluia. Por favor, agora, eu gostaria de pedir que você pegasse a sua Bíblia, amém? E vamos abrir na primeira epístola que João, o apóstolo João escreveu, no capítulo de número 2. Primeira epístola que João escreveu no capítulo de número 2. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. Quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Quem não tem, fala misericórdia, amém? Glórias a Deus. Temos Bíblia, a palavra de Deus, e que ela possa ser lida, guardada e vivida para a glória de Deus. Que maravilha, né? Palavra de Deus, em nome de Jesus. 1 de João, capítulo de número 2, amém? No versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, é o versículo de número 14. 1 de João 2, versículo de número 14, aleluia. Somente este versículo que eu gostaria de fazer alusão à palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Facinho de encontrar aí, não é? Neste culto maravilhoso, culto dos jovens, está dizendo assim: eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Vamos repetir esta parte B do capítulo 2, versículo 14. Vocês vão repetir após mim, com muita força e vibração, amém? Eu vou falar e vocês vão repetir após mim. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, que o Senhor assim abençoe a sua palavra. Por favor, você vai tomar assento em nome de Jesus na sua cadeira. Se quiser ficar, não é, com a sua Bíblia aberta, você também poderá estar com a sua Bíblia aberta. Uma noite especial, culto dos jovens. Eu sou jovem. Quem é jovem aqui nesta noite, diga amém, Jesus. Que maravilha poder ministrar em mais um culto dos jovens, mais este momento pelo qual nós podemos celebrar a Jesus pela vida que nós temos, celebrar a Jesus pela força que nós temos nos nossos músculos, celebrar a Jesus porque dentro da nossa mente existe uma vitalidade de jovem. Quem é jovem aqui nesta noite? Diga mais um amém nesta noite, amém? Aleluia! Eu creio, amados, antes de pregar a palavra, que muitas das nossas decisões, muitos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como talvez pessoas velhas, ou novas, ou jovens, está na nossa mente. Então eu, dentro da minha mente, eu quero sempre conservar esse espírito, esse pensamento e essa vontade de ser jovem, porque jovem, não é verdade,
tem uma vitalidade maravilhosa para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu louvo ao nome do Senhor nesta noite, porque João, o apóstolo João, ele escreveu textos maravilhosos. Ele escreveu o Evangelho de João e ele escreveu aqui 3 cartas, epístolas maravilhosas que falam de diversos assuntos importantes para a nossa vida. Mas aqui no capítulo 2, ele tira especialmente alguns versículos, o 13, o 14, o 12, para falar nesses 3 versículos sobre as faixas etárias que a sociedade, que a família, que a igreja, não é, que é composto de famílias, a sociedade, as famílias propriamente dito, e a igreja do Senhor compõe, que são pessoas que começam a se desenvolver desde a fase como filhos, crianças, depois elas vão crescendo e passam pela fase chamada a fase jovial, e depois ela chega à fase adulta, que é o pai, que é a mãe, que é o adulto propriamente dito. E interessante que João, ele dá alguns conselhos e escreve referindo essa carta, essa epístola, a estas 3 faixas etárias. E o que mais me chama a atenção aqui nesta noite, irmãos, é que João, ele centraliza este versículo nesse capítulo 2, para falar com os jovens. E ele diz aqui: jovens, eu estou vos escrevendo, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Eu entendo que a nossa missão como jovem aqui nesta noite é uma missão com propósito. Quem tem propósito de vida aqui, diga amém, Jesus. A missão do jovem tem que ser uma missão com propósito. A missão do adulto tem que ser uma missão com propósito. A missão da criança não é estudar, então ela tem que ter propósito na sua própria vida. Ela tem que ter propósito com seus pais ajudando. Depois que vai passando pela fase de jovem, ela já absorve mais, vai amadurecendo, e quando ela é adulta, ela continua com seus propósitos. Mas nós dentro da igreja, como jovens, precisamos ter uma missão, a missão de nos portarmos como jovem, a missão de nos desenvolvermos como jovem, a missão de caminharmos como jovens cristãos, e tudo isso redunda para glorificar o nome daquele que vive e que reina eternamente, que é o nosso Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da noiva dele, chamada a noiva de Cristo, a igreja maravilhosa. Mas nesta noite, querido e amados irmãos, eu venho a me lembrar também, se você já parou para ouvir, para ver na palavra do Senhor, existem poucos textos que referem-se à palavra jovem. Existem poucos textos, e um dos textos que me chama muita atenção é quando Salomão, ele falando ali a Eclesiastes, ele diz assim para nós lá no capítulo de número 12, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E Salomão também refere no capítulo de número 11, no versículo de número 9, eu gostaria de ler para você um versículo importante também para os jovens que têm propósito, e quem tem propósito aqui nesta noite vai compreender que este texto é um texto maravilhoso para a sua vida. Salomão escreve assim em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9, escuta bem aí, está dizendo: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Salomão aqui está dizendo que ser jovem, escuta bem, ser jovem não é ter a casca, o corpo jovem e a mente envelhecida, arcaica, não é isso. Salomão aqui neste texto, se você prestou atenção, ele está dizendo o seguinte: olha, alegra-se na sua juventude, ou seja, ele está dizendo assim, ser jovem é ter alegria de servir ao Senhor, mas ser jovem também é ter um momento de se divertir, como diz aqui, alegra na tua juventude e o teu coração possa
ter o contentamento de ser jovem, de estar nos dias da sua mocidade. Ou seja, quem tem propósito como jovem, escuta bem isso, ele tem tempo para estar na igreja, ele tem tempo para louvar a Deus, ele tem tempo para exaltar o Senhor, mas ele tem tempo também de ser um jovem que venha ter momentos de lazer, momentos sadios. Não quer dizer que você sendo jovem, preste atenção nisso, você sendo jovem, você agora vai, não é, estar na casa do Senhor e achar agora que você não pode se divertir, que você não pode se alegrar, que você não pode ter os seus momentos de lazer. Ser um jovem cristão é ter momentos de lazer, mas é estar na presença do Senhor e fazer tudo com propósito e com seriedade na presença do Senhor. Amém, meus amados? Por isso que João, ele tira este versículo para dizer assim para nós nesta noite: eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Eu disse aqui que para ser jovem tem que ter propósito, e o jovem que tem propósito, ele vence, ele é vitorioso. Mas nesta noite, irmãos, ser jovem, nós precisamos de aprender a viver como jovem, nós precisamos de aprender a viver não só como um jovem que está no meio da sociedade, mas aprender a viver como um jovem cristão. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre aprendendo a viver como um jovem cristão. E quando o texto me fala que João está escrevendo a mim e a você, e diz que nós somos fortes, realmente, ser jovem tem força para tudo. Quando você convida um jovem, vamos pescar, ele está disposto, vamos para a praia, ele está disposto, vamos para um parque de diversão, andar naqueles brinquedos lá, ele está disposto. Vamos fazer um sleepover, ele está disposto. Vamos fazer uma viagem para Nova York, pode estar frio, mas ele está disposto. Ou seja, ele sempre tem a força dentro dele, a vitalidade e a disposição para executar tudo aquilo que um jovem cheio de força tem. Mas, amados, uma coisa também, como jovem cristão, nós precisamos de aprender a decidir coisas boas para a nossa vida. E a primeira coisa que nós temos que aprender a ser jovem cristão é aprender a decidir. Qual é a decisão que nós queremos tomar? Aqui a Bíblia está dizendo: eu vos escrevi porque sois fortes. Ser forte é uma decisão que nós temos que tomar. Ser forte espiritual é uma decisão que nós temos que tomar. Ser abençoado é uma decisão que nós temos que tomar. Aqui está na sua frente esta foto, e aqui tem uma decisão. A decisão de ir para o bem, a decisão de servir ao Senhor, a decisão de ser abençoado, a decisão de ser forte, ou a decisão deste versículo, nesta primeira parte, jamais se cumprir na nossa vida, que é fazer o mal. Quando fazemos o mal, nós vamos compreender que nós vamos nos tornar o oposto do bem. Nós não vamos ter disposição para nos divertir, nós não vamos ter disposição para nos alegrar, nós não vamos ter disposição para sermos felizes, e nós jamais vamos ter disposição para sermos fortes no Senhor. Quem está entendendo esta palavra, diga glória a Deus. E a pergunta para nós é: se nós queremos aprender a ser um jovem cristão forte, destemido, como uma parede que jamais vai ser abalada, nós precisamos aprender a fazer as escolhas da nossa vida. Deus colocou duas escolhas para nós. Quero convidar o Wendel, vem aqui, Wendel, só para nós fazermos aqui uma encenação. E eu quero convidar o Vanderlei, vem cá, Vanderlei, por favor. Um vai ficar do lado do outro, você vai ficar aqui do lado direito, Wendel. O Vanderlei vai ficar do outro meu lado aqui, por favor. Vou dar só um exemplo, talvez, né? Só um exemplo aqui, não é? A nossa vida é dessa forma. Chega mais um pouquinho aqui perto do outro. Do lado de cá, o Wendel propositalmente está de branco. Que bom ele está de branco aqui nesta noite. E eu vou exemplificá-lo como bem. A camisa branca representa a paz, a força, a presença de Deus. Representa a vida de pureza, a vida que está buscando a fortaleza, se fortalecer no Senhor. E a nossa vida é assim. Já do lado de cá, a camisa colorida do Vanderlei é
a decisão, não é, da pessoa de seguir o mal, de estar fraca, de nunca se levantar, de nunca estar de pé. Então, a nossa vida é como se fosse, aleluia, esses dois caminhos que nós temos na nossa frente. Se nós queremos escolher entrar por este caminho do mal, nós podemos escolher. Se nós queremos entrar pelo caminho do bem, nós queremos escolher. Por quê, pastor? Porque Deus não fez ninguém que está dentro desta igreja, Deus não fez ninguém que está fora desta igreja, como um robô, como uma máquina, sem poder decidir aquilo que Ele quer. Deus colocou a inteligência e nos fez a única criação racional, sabe para quê? Para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas, para que nós pudéssemos realmente escolher quais são as nossas decisões da vida. E aí está os dois caminhos. Qual caminho que nós vamos escolher? Se escolhermos este caminho, já sabemos que nunca nos tornaremos fortes no Senhor. Este versículo nunca se cumprirá na nossa vida, mas se nós entrarmos por esta decisão, tenha certeza que sempre, quando vier tentações, quando vier as paixões, as concupiscências da vida, a soberba da vida, as tentações do nosso olhar, no nosso sentimento, nós jamais vamos ceder à tentação e cair nela. Sabe por quê? Porque o Senhor, que é a decisão principal na nossa vida, nos fará forte e mais do que vencedores. Quem está entendendo esta palavra nesta noite, diga amém, Jesus. Obrigado pelos irmãos estarem aqui nesta noite. Diante de nós, irmãos, antes de decidir, temos tentações, as tentações da vida. Próprio texto aqui, se você já leu esse texto, capítulo 12, 15, está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade que os olhos e aquilo que os olhos veem e almeja, e a soberba da vida, ou seja, a vontade de ser grande, de estar por cima de todos, não é do Pai, mas é do mundo. Mas eu me alegro, porque o Senhor quer nos fazer jovens fortes. Por quê? Porque o versículo 17 está dizendo: o mundo passa. Se nós não cedermos às tentações, irmão, passa as coisas do mundo, vai passando. É como a Bíblia fala, não é? Que se nós sujeitarmos a Deus, resistir à tentação do diabo, Ele vai nos deixar como deixou nas 3 tentações de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Está dizendo, o mundo passa, a concupiscência também vai passar, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para todo sempre, aleluia. Tentação, irmão, são os convites que os jovens têm. Nós temos convites de irmos para as festas, para os happy hours, para as bebidas, para as drogas, para as prostituições, para todas e quaisquer tentações que inflamam a nossa carne. Outra coisa também, eu posso usar os 2 irmãos que estão aqui dentro, segundo uma mensagem que eu queria ter preparado, não é que é uma mensagem bem profunda, do capítulo 7 de Romanos. Se você já leu, lá está dizendo que Deus fez a lei, fez a palavra, sabe por quê? Por causa do pecado. A palavra existe porque o homem caiu, e a palavra, quando ela vai de encontro ao pecado, ela traz a morte para aquele que está cometendo o pecado. Mas lá está dizendo que a lei é boa, a lei de Deus é boa, irmão, tudo aqui é bom. Esta lei vem para matar o pecado, mas Deus mandou o Filho, que é a graça, como Ele ressuscitou, para ressuscitar-nos do pecado, para nos tirar da morte, aleluia. Isso quer dizer, amado, que nós temos a escolha, ou viver num homem que quer fazer o bem. Talvez dentro de você está aquele desejo: Senhor, eu quero te servir, ouvir esta palavra, eu quero ser forte, sai por estas portas. Mas aquele velho homem, os 2 homens, o homem nascido de novo e o velho homem, mas o velho homem, ao sair pelas portas,
portas, ele sempre está florando na sua vida, ele sempre está te dominando. Paulo diz no capítulo 7, que aquilo que lá dentro de mim, o homem espiritual, quer fazer, jamais a carne vai fazer, jamais a vontade humana vai fazer. E Paulo está dizendo no capítulo 8, versículo 1 aos Romanos, ele diz assim: graças a Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aleluia. O Espírito é que vivifica, irmão. O Espírito é que traz a vida novamente ao homem. E qual é a nossa decisão nesta noite? Se nós queremos aprender, ser jovem forte, irmão, quando a tentação vir na tua frente, você jamais ceder. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor vai fazer cumprir a vontade dele na sua vida, e você vai ser forte para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu entendo outra coisa também, queridos e amados irmãos. Eu quero só contar uma pequena ilustração para você. Essa ilustração é de um jovem, não é? Que um dia ele estava em cima do muro. E este jovem estava em cima do muro, e ele viu à direita um grupo grande, e quando ele estava em cima do muro, ele viu outro grupo grande à esquerda. À direita estava Deus, os seus anjos, milhares e milhares. À esquerda estava Satanás e os seus demônios, milhares e milhares. E aí sabe o que aconteceu? Aquele jovem indeciso em cima do muro, ele não pulava nem para a direita e nem tão pouco para a esquerda. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa ilustração, é que nessa história, os que estavam à direita, que é Deus e os seus anjos, começaram a gritar: jovem, pula para cá, desce daí, aí não é seu lugar, vem para cá, pula para cá. E os anjos gritando, escuta bem, gritando e gritando. Mas do lado esquerdo, aonde estava o diabo estava caladinho. Os demônios estavam caladinhos. E aí Deus e os anjos continuavam gritando, e aquilo passou horas e horas, e aquele jovem parou, e ele prestou atenção. Do lado de Deus, todo mundo gritando para ele descer. Do lado do demônio, todo mundo caladinho. Satanás calado, os demônios, tudo calado. E aí ele virou para Satanás, falou: ô Satanás, diabo, por que você também não tenta competir gritando assim como Deus e os anjos estão gritando? Por que você também não tenta gritar mais alto para chamar a minha atenção? Aí Satanás falou: sabe por quê? Porque o muro é meu, a indecisão é minha. O muro onde você está indeciso, é meu, me pertence o muro. Por isso, nesta noite, querido, você quer continuar em cima do muro? Não quer decidir nunca para Jesus? Não quer ser forte nunca? Mas nesta noite, o Espírito de Deus está batendo na porta do seu coração para fazer você abrir a porta, pular do muro para onde está Deus, para que você seja forte no Senhor e mais do que vencedor. Quem pode levantar a mão e adorar este Deus por esta palavra nesta noite? Jovem, eu vos escrevi porque vocês decidiram ser fortes. Irmãos, escutem uma coisa. Já leu a palavra? O que está dizendo na palavra? Deus escolheu 12. Depois um traiu, foi substituído. 12. 12. O que é 12? Para Satanás, nada. Para o incrédulo, é nada. Não é verdade? 12 não consiste em nada. O que esses 12 fizeram, irmão? Esses 12 homens ganharam o mundo para Jesus. Olha para você ver o que é a união, o que é a determinação de ser forte, de acreditar num Deus que pode fortalecer um homem. Homens pode fazer através deles. Irmãos, 2 jovens se unirem, podem ganhar 100, 200, 500, 1000 jovens das drogas aqui em Boston. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. E o que nós estamos fazendo ainda? O que você está fazendo ainda? Em cima do muro, desça depressa e deixa Deus decidir usar a sua vida para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você decidir, Salmo 37:5 está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará. Aleluia. Olha que outro texto também, maravilhoso da palavra. Porque o Senhor, através de João, nos chamou de fortes, porque eu creio que em Isaías 60, versículo 1 e 2, está e vai se cumprir pela fé na sua vida. Sabe o que está dizendo lá? Levanta-te, resplandece, porque, olha aqui que está dizendo, já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória vem sobre ti. Ou seja, o mundo está fraco, está em trevas, mas sobre nós que decidimos ser forte, Deus está trazendo a sua glória sobre a nossa vida, nos fortalecendo para que nós possamos vencer as tentações e glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Segunda coisa, o que eu aprendo para eu ser um jovem cristão neste texto? Primeiro, eu aprendo a decidir ser forte. Se eu decidir, a minha vida vai ser fortalecida. Segunda coisa que o texto me faz entender é o compromisso. E eu justamente coloquei ali duas alianças. Olha o texto que está dizendo: sois fortes, a palavra de Deus está em vós. Amados, se nós resistirmos às tentações e começarmos a analisar, a ler, a ter gosto pela palavra e a viver a palavra, nós automaticamente estaremos fazendo uma aliança. E aliança na Bíblia fala de compromisso, ou seja, você já deve ter escutado muitas mensagens que falam, não é? Como a própria palavra. Vou dar um exemplo da Bíblia e depois vou trazer para nós. A Bíblia fala lá no capítulo 3 de Mateus que Satanás, não é, o Espírito levou Jesus ao deserto e Satanás começou a tentar. Todas as vezes que Satanás tentou a Jesus, o que Jesus usou com Satanás? Jesus usou a palavra que estava nele, o conhecimento das Escrituras, aquilo que ele havia lido, meditado, colocado no coração para ele praticar, e na hora, escuta bem, que ele mais precisou para vencer Satanás e a tentação, o que aconteceu? O Espírito Santo fez como? Uma lâmpada, e acendeu aquela lâmpada sobre a mente de Jesus, e ele lembrou da palavra, porque Satanás falou: lança daqui abaixo, olha para os reinos do mundo, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus usou a palavra todas as vezes, ou seja, meu querido, isso fala de compromisso. Se nós escutamos a palavra, pomos em prática a palavra, absorvemos a palavra, nós vamos automaticamente fazer uma aliança com Deus. E escuta bem, aliança com Deus não pode ser quebrada. Quando nós falamos: Deus, eu quero que o Senhor solda a minha aliança, eu quero que o Senhor coloque aquela aliança quebrada, que não tinha nenhum valor no meu dedo. Olha ali a aliança ali, irmão. A aliança, ela na grande maioria, a aliança verdadeira, matrimonial, ela é feita de ouro. O ouro tem um simbolismo na Bíblia, ele aponta para a realeza, para a divindade de Deus, ou seja, isso me mostra, aleluia, que o meu Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso para habitar no meu coração e para me dar a vitória, porque Ele é maravilhoso, Ele é grande. E aí que João escreve: olha, vocês que querem aprender a ser jovem, primeiro, decidam-se ser fortes. Depois que vocês decidirem ser fortes, guarde a palavra de Deus nos vossos corações. Ou seja, para a palavra estar em mim, escuta bem isso, que isso aqui é profundo. Para a palavra estar em mim, irmão, eu preciso ter uma atitude de compromisso com Deus. Atitude de compromisso com Deus não é vir, não é uma vez por mês na igreja, não é ser sensível para aqueles que precisam da nossa ajuda, não. Compromisso com Deus é ser sensível para tudo, é ser sensível com a necessidade do irmão, é ser sensível do compromisso de adorar a Deus, é ser sensível de fazer com que Deus na nossa vida seja glorificado.
edificado, aleluia. Isso é compromisso, aliança. Olha para os textos da Bíblia, irmão. Quando Jesus, não é apóstolo Paulo referindo à igreja, antes de falar da aliança que Jesus, escuta bem, tem com a igreja, ele falou, olha, da mesma forma que o homem, ele deve ter aliança com a mulher por causa do casamento, ser fiel, ser puro com a mulher, assim deve ser a igreja com Cristo. Irmão, quem tem compromisso com Jesus, guarda a palavra no coração, e se a palavra está no coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. Nós vamos saber de uma coisa, olha, acima de tudo, do meu desejo, das minhas necessidades, das tentações, da minha vontade carnal, está minha aliança com Deus da minha salvação, está minha aliança com Deus que revelou a palavra para me fazer alegre, para me fazer feliz. Quem está entendendo esta palavra nesta noite? Escuta bem, Paulo escreve aos Coríntios 6,12 o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas está dizendo, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso mostra aliança. Eu não vou ceder às coisas, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus, porque a palavra de Deus na minha vida, para cumprir as coisas de Deus na minha vida, é muito mais importante do que as coisas que aparentemente me são lícitas, mas estão me levando por buraco. Quem está entendendo a palavra de Deus? Amém? Aleluia. Escuta bem. O compromisso na nossa vida gera conhecer mais a Deus. Salmo 25 está dizendo na palavra do Senhor que a bênção da aliança, escuta bem, ela gera bênçãos, vitórias em todas as dimensões na nossa vida. Leia na sua casa depois o Salmo 25 e você vai ver que lá está dizendo, aliança do Senhor, lá está dizendo, é para aqueles que temem, não é? O temor do Senhor é para aquele que teme, o qual vos fará conhecer e compreender qual é a aliança. E o texto é tão lindo do Salmo 25, irmão, escuta bem, eu não quero parafrasear o Salmo 25, nós não temos tempo, que lá fala que quando temos um compromisso de buscarmos a conhecer a Deus e fazermos uma aliança com Deus, as dimensões da bênção, escuta aí, depois você lê na sua casa para ver que é verdade, olha para você ver, a bênção vai atingir a nossa vida material, a bênção vai atingir a nossa vida devocional, a bênção da aliança vai atingir a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, e as coisas sobrenaturais, Deus vai se manifestar para que nós possamos conhecer o que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. O compromisso, vou contar outra ilustração, é tão importante, ali está escrito, quem quebra aliança é desacreditado. Já parou para pensar de você ser desacreditado? Como uma pessoa fala assim, ele está errando tanto, eu não vou acreditar nunca nele, eu não vou acreditar nunca nela. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele é experimentado nesta área, ele não tem compromisso para me mostrar a aliança que ele fez comigo, a responsabilidade que ele fez comigo. Vou te contar outra ilustração de um rapaz que trabalhava numa empresa muito rica, multimilionária, que ele poderia ser projetado. E aí um dia, o patrão, o gerente, o manager, né, o general manager, que é o presidente da companhia, falou, estou precisando de pessoas para promovê-las a colocar nesses cargos importantes que eu preciso. E começou a olhar nas fichas biográficas daquelas pessoas, quem poderia com seu perfil se encaixar. E ali existia um daqueles, um servo do Senhor, que era cristão, que era servo do Senhor. E aí mandou chamá-lo, aquele homem, aquele presidente. Quando chamou, fulano, senhor doutor e tal, cumprimentou. Ele falou, olha, a nossa empresa está projetando, está crescendo cada dia mais. E nós precisamos de uma pessoa, né, nós vasculhamos, que se encaixa nos moldes da sua biografia. Mas tem um problema. O problema é que você é cristão. E este é o problema, é o único problema. Você tem várias qualidades, vários cursos que nós olhamos, mas você é cristão. Olha, vamos fazer um negócio. Você não precisa de decidir agora, mas hoje é sexta-feira,
Vai para a sua casa, refresca a sua cabeça hoje à noite, refresca a sua cabeça amanhã, vai pensando, refresca a sua cabeça no domingo, vai pensando, e na segunda-feira eu mandarei te chamar para que você venha até aqui, e nós então vamos ter uma conversa, e você me diz qual é a decisão que você tem em relação a esse cargo. Aí, segunda-feira, ele passou o sábado pensando, poxa vida, não é? Eu poderia projetar, mas o que eu posso fazer? Ele ficou pensando nos dois lados, abandonar tudo, porque eu posso crescer mais, mas eu não posso abandonar. Ficou lá na indecisão, e ele ficou pensando e tal. E este rapaz, então, irmãos, na segunda-feira, aquele homem chamou-o no seu gabinete, aquele presidente, e ele se apresentou prontamente, veio, e aí, então, o presidente da companhia falou: e agora, fulano, qual é a sua decisão? Você decidiu, não é? Você decidiu continuar sendo cristão, ou você decidiu deixar de ser cristão e agora assumir para que você se projete nesse cargo e seja uma pessoa influente e cresça mais? Ele parou e falou: seu doutor, fulano de tal, eu decidi que eu quero assumir o cargo na companhia. Eu quero assumir a posição que a companhia está me oferecendo. O cargo é meu. Aquele doutor virou e falou: você está reprovado. Sai agora imediatamente. Passe lá no setor pessoal, já dê a sua baixa e pode ir embora para a sua casa. Mas aí começou a gaguejar. Mas seu doutor, o senhor disse que se eu decidisse, o cargo era meu. Ele disse assim: olha, você decidiu, mas infelizmente você está reprovado, porque se tão depressa você decidiu abandonar o seu Deus, imagine quanto mais depressa você vai decidir trair a nossa empresa. Isso é compromisso, irmão. Quem tem compromisso com Deus não vai abandonar Deus rápido. Quem tem compromisso com Deus não vai abandonar o Senhor por nada, não vai deixá-lo por nada. Quem está entendendo esta palavra nesta noite, diga amém, diga glória a Deus. Aliança quebrada é alguém que será sempre desacreditado. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo: jovens, ainda tem chance para nós. Se nós queremos aprender, viver uma vida cristã como jovem cristão, aprenda a fazer o que com Deus em primeiro lugar, a você decidir pelo Senhor. Segundo, aprenda o compromisso e aliança que você precisa de ter com o Senhor. Assim, amados, se nós nos aliançarmos com Deus, teremos condição de ser geração que proclama o Evangelho. Pode aparecer Mormon na sua frente, você não vai abandonar a sua fé. Pode aparecer a tentação que for, você não vai deixar de pregar, de falar do amor de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Podemos ser a geração jovem que vai buscar os famintos, os carentes, os machucados, os decepcionados sem esperança, aqueles que nunca provaram o Salvador da nossa vida e da alma deles. Segunda coisa, teremos condição de ser a geração que vai trazer o avivamento para dentro da igreja. O que é esse avivamento? O despertamento, irmão. Acabou o culto, eu participei de mocidade assim, não é que eu sou melhor que vocês, não. Eu participei de mocidade que decidiram, depois do culto, fazer a rodinha na frente, começar a orar por um avivamento, por uma renovação espiritual. Eu participei de mocidade que vocês conhecem muito bem como é governador Valadares, quem é da região ali, e sabe que é quente 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, nós decidimos todo domingo pegar panfleto e evangelizar nas ruas. Isso é avivamento, isso é aliança, compromisso com Deus. Se nós queremos ser jovens compromissados, podemos ser a geração que vai trazer outros jovens, esse avivamento na nossa vida, amém? Vamos parar de pensar um pouco em nós, um pouco no nosso trabalho, um pouco no nosso lazer, e nós vamos falar: Jesus, traz avivamento, traz poder para a igreja, traz batismo com o Espírito Santo, traz línguas estranhas, traz renovo, Senhor, cura as vidas, transforma a vida. Jesus, traz uma mocidade que encha essa igreja. Isso é geração que quer ter um avivamento
avivamento dentro da igreja. Quem está entendendo essa palavra, amém? Isso se chama, sabe o quê? Isso se chama compromisso, aliança com Deus. E lá está dizendo, para terminar o meu sermão: jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós. E se a palavra de Deus está em vós e vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Está falando de coisa futuro do presente. Quer dizer, o futuro do presente é algo que é futuro, mas vai se acontecer a qualquer momento. Ou seja, o diabo está projetando algo para o seu futuro, mas pelo fato de você estar forte, pelo fato de você, ter a palavra na sua vida, quando o diabo vir, você sempre vai vencê-lo pelo poder do Senhor, pelo poder da presença de Deus, e de uma vida como jovem cristão que você e eu devemos viver. Quem está entendendo, levanta essa mão aí, por favor, e diga glória a Deus por esta palavra nesta noite. Aleluia. Irmão, eu termino aqui dizendo que ainda, infelizmente, poderá ter nessas pessoas, aqui nesta noite, pessoas que vão fazer dessas 3 formas: ser surdo, continuar sendo surdo, continuar sendo cego e continuar sendo mudo. Tem pessoas que poderão continuar dessa forma: surdo, cego e mudo, porque não tem alvo, porque não quer ter uma vida que realmente Deus quer usá-lo. Josué capítulo 3, diz a palavra, que quando eles acamparam em Sitim, e eles deveriam passar o Jordão para conquistar Jericó, então Deus falou com Josué, que ele pegasse então a arca, passasse no meio do arraial de Deus, a arca que é a presença de Deus. E aí Josué fez isso, mas então Deus virou para Josué e falou: Josué, para aí, para a arca no meio do povo, para a minha presença no meio do povo. Josué dá uma ordem para eles, obediência, dá uma ordem: santificai-vos. Santifica agora, tem que ter santidade, tem que ter diferença, tem que ter mudança, porque amanhã, quando vocês chegarem lá na presença do obstáculo, o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós, aleluia. Quer ser jovem abençoado, meu irmão? Eu sou jovem, eu quero ser abençoado, quero ter uma vida cristã abençoada, aleluia. Faça isso, deixa a palavra fazer você obedecer, fazer a tua vida mudar, e pode ter certeza de uma coisa: amanhã, segunda-feira, Deus já pode começar a fazer milagre e maravilha na sua vida, amém, aleluia. Fica de pé um pouquinho, por favor, fecha os teus olhos, e eu quero pedir o irmão Robert para colocar um CD aí para mim, irmão Robert, que se chama A Paz. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.